simbolizando ali, aleluia, a renúncia aos seus velhos hábitos. Aleluia, glória a Deus. E foi ali também, louvado seja o nome do Senhor, onde o maná cessou. Pois um ano depois de eles estarem naquela terra, aleluia, os frutos, a terra começou a dar frutos. E eles começaram a comer os seus próprios frutos. E renovo, irmãos, aleluia, glória a Deus. Negar a si mesmo, renunciar aos velhos hábitos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Renunciar é necessário, renunciar é preciso, pois não tem como você caminhar com Cristo sem renunciar. Não tem como você dizer que tem a Jesus Cristo e permanecer da mesma maneira. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ali em Gilgal também, aleluia, tem uma história no livro de 1 Samuel, quando ele foi ungir a Saul rei. Aleluia. Onde a presença de Deus era tão grande, era tão notória naquele lugar, que Samuel falou para Saul: desce no vale, e ali no meio, embaixo, você vai encontrar um grupo de profetas, e eles estão profetizando com seus saltérios, com suas harpas, com seus pandeiros. Aleluia, glória a Deus. E ao passar no meio deles, você receberá o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E assim aconteceu quando Saul passou no meio dos profetas. Ali, só em passar pelo meio, o Espírito Santo se apoderou da vida de Saul. E a Bíblia diz no versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7, vai dizer que Saul não foi mais o mesmo. E todos o quanto conhecia perceberam que ele havia mudado. Aleluia. E assim na minha e na tua vida, quando nós temos um encontro com Cristo, é impossível permanecer da mesma forma. Todos têm que ver alguma mudança em mim e em você. Aleluia. Eu acho lindo, porque esta palavra, só esta palavra tem o poder para transformar. Só esta palavra tem o poder para salvar. Só esta palavra tem o poder para libertar. Só esta palavra pode curar. Aleluia. Porque esta palavra não é outra coisa senão a boca de nosso Deus falando conosco. Aleluia, glória a Deus. E nesta tarde nós já podemos testemunhar de muitos milagres. Aleluia, louvado seja Deus. Pois o nosso Deus, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Quem muda somos nós. Aleluia. Mas ele permanece o mesmo. Ele ainda está no controle da minha e da tua vida. Ele tem o controle da situação. Não sei qual a situação que você se encontra, mas eu quero te dizer, não se atemorize, porque Deus ainda está no controle. Ele está sentado, aleluia, no seu trono. Ele não mudou. Aleluia, Jesus. Ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu o poder. Ele ainda é dono de tudo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 38, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu volta a Gilgal. E havia naquele lugar fome. Naquele lugar agora tinha escassez. O fato da presença de Deus estar na minha e na tua vida não vai impedir que passamos por luta. Não vai impedir que enfrentamos a escassez. Não vai impedir que chegue na nossa vida o dia mau. Não vai impedir de te enfrentar enfermidades. Aleluia, glória a Deus. Mas a presença de Deus, aleluia, ela vai garantir a mim e a você que Ele vai nos dar vitória. Aleluia. Que Ele está comigo e contigo, pois essa palavra nos garante. Do começo ao fim, Ele diz, 365 dias da nossa vida, Jesus está dizendo, eis que estou convosco. E muitas vezes, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora que estamos enfrentando perseguição, muitas vezes a gente se esquece que há um Deus nos céus olhando por nós. Oh, glória, aleluia. aleluia. Mas eu vim aqui nesta tarde para te lembrar, Ele não te esqueceu. O seu nome está gravado na palma da mão dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Ele vai se levantar ao teu favor, só que para tudo tem o dia certo e a hora certa. Lá no livro de Eclesiastes diz que há um tempo para tudo determinado debaixo dessa terra, em cima dessa terra. Não vai acontecer no meu e no seu tempo, porque Deus, Ele é o dono do tempo, Ele não trabalha com o nosso relógio. O relógio dele é eterno. A Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia. E existe uma forma dele trabalhar na minha e na tua vida. Aleluia. Agora o Senhor nos leva a meditar um pouquinho lá em Jeremias 18. Aleluia. Ali, quando ele está trabalhando no vaso, e a Bíblia vai dizer que o vaso quebrou-se na mão dele. Aleluia. Quebrou-se na mão do oleiro.
Mas nem por isso ele desprezou. Nem por isso ele jogou fora, nem por isso ele deixou de lado, mas ele foi refazê-lo. Aleluia. Glória a Quando nós Deus. aceitamos Jesus, aleluia, é muito bom. É um tempo que tudo é novidade, a gente quer participar de tudo, né? A gente vai com a força, com a gana, a gente tem coragem para tudo, mas o tempo vai passando e a gente vai esfriando, vamos com calma. E muitas vezes vamos negligenciando, aleluia, a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer que funciona assim. Aleluia. Deus ministrou no meu coração dessa maneira. Quando nós aceitamos Jesus, o oleiro tira a argila, faz a separação da argila. Ele separou você do mundo. Aí ele vai limpar aquela argila, ele vai lavar, vai tirar todas aquelas pedras, vai tirar, vai limpar, vai deixar a argila limpinha. Ali é um tempo que está tudo bom, né? A gente está conhecendo, tudo é novidade. Mas depois é começar o trabalhar do vaso. O oleiro vai começar a modelar do jeito que ele quer. Ele leva aquele vaso à roda e ali ele vai modelando. E ali vai tirando da zona de conforto. E ali você vai tendo que deixar algumas coisas. E ali você vai tendo que se separar de algumas pessoas que não servem para você. E ali você vai ter que aprender a reciclar alguma coisa na tua vida. E ali o oleiro vai trabalhando, vai modelando, ele faz o vaso. Aí passou aquela primeira prova. Aí agora, aleluia, o vaso ele vai ficar ali na secagem. Vai passar o processo de secagem. É o processo de espera. É aquele processo que você está passando e acha, o Senhor me esqueceu. Não, vaso, tu só está secando. Aleluia. Ele não te esqueceu, ele te viu. É só um momento de espera. E dali você, depois que passou aquela prova da secagem, ele vai para a lixa. Aleluia. Aí vem uma prova pior, dolorida. Aleluia. Onde vai lixar, vai tirar tudo que aquelas pedrinhas pequenas. Aquelas pedrinhas pequenas que tem no vaso, que tem muitas vezes no meio do barro que a gente nem enxerga, mas que atrapalha. Aleluia. Aleluia. Que atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. E ali ele lixa o vaso, abassou de comanai. Ele vai lixando para ficar lisinho da maneira que ele quer. Aí passa, aleluia, glória a Deus. E agora tu entra na fornalha, decamando na gassou. Aleluia, vai na fornalha a 200 graus. Aleluia, para cozinhar o vaso, para cozinhar o barro. Aleluia, porque o vaso ele tem que ser bem cozinhado. Que é para ele suportar azeite. Que é para ele suportar as lutas, a peleja. Aleluia, se não passar pelo fogo, ele se quebra. Com qualquer coisa, qualquer vento, ele quebra. Aleluia. E vaso assim não serve para ser usado pelo Senhor. Mas Deus não conta com covarde. Ele conta com o povo forte, revestido lá na chama. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Mas ele está ali acompanhando, aleluia, o aquecimento. Ele acompanha, de vez em quando ele vai lá e tira para ver se já está bom. Não está no ponto ainda, volta. Aleluia, até cumprir aquele processo. E o processo do fogo, irmão, é aquela luta que você passa, luta em cima de luta, e Deus resolve te provar de todos os lados. E o vento sopra da frente, o vento sopra de lado, o vento sopra atrás. E a única coisa que você pode fazer é erguer a cabeça e olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Aleluia, Jesus. Santo é o teu É nome, nesse Pai. momento onde não tem parente, é nesse momento onde você espera ajuda daqui, espera ajuda dali e não vem de lugar nenhum. Porque só Deus, ele disse, eu sou o teu socorro. Glória a Deus. Aleluia, E uma Jesus. coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, nesse capítulo, nesse versículo 38, aleluia, glória a Deus, é a importância de uma liderança levantada por Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqueles meninos estavam ali passando por um processo de fome e escassez, mas eles não saíram do seu lugar. Eles permaneceram ali, em Gilgal, esperando a ordem, esperando uma solução, esperando o comando do seu líder. Aleluia. Quando uma liderança ela é levantada por Deus, aleluia, a igreja não fica dispersa. Pode passar a luta que for, mas ninguém sai da sua posição, ninguém sai do seu lugar. Mas quando a liderança é levantada por homens, qualquer vento a igreja esvazia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque não estão firmados
pecados. Aleluia. E hoje, irmãos, infelizmente, muitos têm sido levantados por homens, por indicação, por amizades. Não foi Deus quem chamou. Podem até ser capacitados, mas não tem um chamado. E quando o chamado não vem de Deus, muitas vezes o povo geme. Aleluia, glória a Deus. E ali, aqueles meninos estavam ali esperando uma ordem de Eliseu, esperando uma orientação do seu líder. E Eliseu, ao chegar ali no versículo 39, ele diz assim, ele dá ordem para um daqueles moços ir ao campo. E eles foram, um deles foi. Mas por falta de sabedoria, aleluia, glória a Deus, por falta de entendimento, ele trouxe veneno no lugar de trazer algo que nutrisse, no lugar de trazer algo que alimentasse, aleluia. Aquele menino, aquele jovem, ele não premeditou trazer veneno para os seus irmãos. Ele não escolheu, mas foi porque não conhecia, foi por falta de conhecimento. E quantas vezes, irmãos, não tem chegado nos nossos cultos pessoas que muitas vezes não sabem nem o que está falando, aleluia, e tem trazido veneno para dentro da casa do Senhor, e a igreja tem se alimentado muitas vezes de palavras que está matando o povo espiritualmente, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor é a única coisa que pode alimentar. Mas tem faltado a palavra, o evangelho genuíno está quase extinto do nosso meio. Aleluia. Muitos têm enfeitado, muitos têm modificado a palavra, têm se adaptado a momentos, a circunstâncias. Aleluia. Mas a palavra do Senhor é imutável, ela permanece a mesma. Deus não precisa de enfeite. Deus não precisa de ajuda. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Essa palavra, ela surte um efeito. Ela entra na divisa da alma e do espírito, e ela faz aquilo que lhe apraz. Aleluia. O evangelho do Senhor, ele é simples e ele é eficaz. Pedro era um homem sem muito estudo. Era um homem simples, um pescador. Mas só em uma das suas pregações foram quase 3.000 almas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele não precisou modificar a palavra. Ele não precisou adaptar para o tempo, para a hora, para o momento. Ele pregou o que era para ser pregado. Ele falou a verdade. E só essa verdade é capaz de libertar. Só essa verdade é capaz de transformar o mais vil pecador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Gilgal enfrentava um período de fome e escassez. Aleluia. Mas aquele jovem, aleluia, que foi ordenado por Eliseu para trazer aquele alimento, ele, sem querer, por falta de entendimento, por não conhecer de ervas, por não entender de botânica, né, pegou um veneno. Há uns tempos atrás aqui, não sei se foi em Campo Largo, foi em Campo Magro, uma mulher comeu uma erva, achando que era couve, e ficou envenenada, né? Ela comeu algo que ela não conhecia. E muitas vezes, irmãos, nós temos aceitado dentro da igreja do Senhor algumas palavras que, quando a gente vai meditar, a gente chega a se entristecer. Porque tem aparecido aí um evangelho vingativo, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele cobra no momento certo. Mas tem iludido muito a igreja do Senhor, dizendo, se tocar, vai se queimar. Mas nós temos essa autoridade, porque a palavra nos dá essa autoridade. Nós não podemos julgar a pessoa, mas a palavra que ele está falando, nós devemos julgar. E por isso é necessário que nós estudamos, meditamos. O povo de Bereia era considerado excelente porque examinava a palavra do Senhor. Na própria Bíblia vai dizer, examinai as Escrituras, porque cuidais em ter nelas a vida eterna. A minha e a tua vida eterna, a minha e a tua salvação depende disso aqui, aleluia. Paulo vai dizer que se vier os anjos do céu pregar outro evangelho que não seja esse, considere anátema. Aleluia, Jesus. E muitas vezes a gente tem aceitado, tem se alimentado e tem até aprendido e ensinado a outros. É bom ter cuidado, aleluia. É bom examinar o que você está ouvindo, aleluia. Porque agora estão mudando a palavra do Senhor. O que era pecado agora não é mais. Aleluia. E a igreja do Senhor tem se contaminado com pequenas coisas, com pequenas pedrinhas. Aleluia. Que para mim e para você pode não dar nada. Tem agora uma história de um não tem nada a ver. Não vai dar nada. Está de boa. Vai nessa. O inferno está cheio de gente que dizia está de boa. Aleluia. Vigia.
a crente. Pois a igreja ainda tem dono. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu me converti num tempo, aleluia, onde havia culto de doutrina. E o culto de doutrina, aleluia, era de portas fechadas. Só vinha crente. E ali o chicote estralava, aleluia, mas era gostoso, a gente apanhava dando glória. Aleluia, aleluia. Mas o evangelho do Senhor andava mudando. E agora, se você pregar a verdade, o povo dá as costas e vai embora. Aleluia. Mas mesmo que a igreja fique só eu. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Se não gostar, meu irmão, reclama com o dono da vida. Aleluia. Porque foi ele que mandou. E ele já disse: ai de mim, se eu me acovardar. Aleluia. Deus nos quer levantar para um tempo, aleluia, difícil. É tempo de escassez. Aleluia. Está chegando a hora da igreja subir. Aleluia. Está ficando estreito servir a Deus. Aleluia. Agora você não pode mais pregar o evangelho. Eu estava vendo na internet esses dias que estava tendo um culto na praça ali no Rio de Janeiro. E a polícia chegou lá e mandou desligar os aparelhos de som. Igreja, se prepare. Está chegando a perseguição. Aleluia. Em Minas Gerais eu vi também que um pastor estava ali fazendo culto e denunciaram e a polícia foi lá fechar a igreja. Está chegando perto de nós. E será que esses crentes de hoje estão preparados para isso? Com esse evangelho que estão pregando por aí? Só prega bênção, só prega triunfalismo. A igreja vai triunfar. Mas se ela vencer, o que foi que Jesus disse? Ele disse: resistis ao mal e ele fugirá de vós. Se a gente resistir até o fim, seremos salvos. Se não, o nosso maior triunfo, irmãos, é chegar na glória. É ter o nosso nome chamado por Jesus. A gente é escrito no livro da vida. Existe agora um evangelho que é dando chave disso, chave daquilo. Aleluia. E a vida do povo ficando de todo jeito. Tem agora irmãos que você não sabe se é irmãos. Porque o comportamento é o mesmo do mundo. Aleluia. O jeito de falar, o jeito de andar. Aleluia. O comportamento, o egoísmo, o orgulho. Sabe, tem muita gente que chega na igreja, aleluia, e você vem e diz assim: poxa, hoje a gente vai ter uma comida boa. Hoje nós vamos nos alimentar porque tem porte de um pregador. Anda como um pregador. Mas quando pega o microfone, irmão, aleluia, glória a Deus, só sai bobagem. E o pior, que a igreja se alegra. A igreja da glória. Porque não está vendo, porque não examina, como não conhece, chegou aqui, deu um gritinho, falou em línguas, pronto, a igreja já recebeu. É por isso que nós precisamos nos alimentar aqui dentro. Porque nem tudo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa mais do que nunca buscar o dom de discernimento. É necessário termos o dom de discernimento, para que não venhamos ser enganados. Como está difícil hoje em dia se ver um pecador na igreja. Como está difícil hoje em dia trazer um não crente para a igreja para ouvir o culto. Eu vejo muitas vezes culto de missões, culto de evangelismo, e o pregador está pregando para crente. Não tem mais visitante. Não tem mais aquela palavra para pecador. Hoje você tem que pregar para crente. Por quê? Cadê aquele povo que evangelizava? Cadê aquele povo que saía às ruas? Cadê aquele povo que doava a sua vida por amor ao evangelho? Cadê? Aonde está? Os tempos mudaram e as pessoas foram mudando junto. Aleluia. Foram se conformando. E a Bíblia diz: não vos conformeis. Glória a Deus. Não vos conformeis. Nós não somos daqui. Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda salva. Aleluia. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aonde está você, aleluia, nos domingos à tarde, que não está saindo nas ruas para dizer que Jesus salva, para dizer que Jesus cura, para dizer que Ele liberta, para dizer que Ele transforma. Estamos dormindo depois do almoço, né? Aí vemos para o culto de noite e queremos ouvir Deus. E ainda exigimos o que queremos ouvir dele. Porque se for uma palavra dura, a gente não recebe, fica bravo. Aleluia. Nós não podemos mais falar a verdade porque os irmãos não aceitam mais. Se entristece.
Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro qual é o versículo, nem o capítulo, que Jesus estava ali dando o seu sermão, e um dos discípulos chegaram para ele e disse: mas Senhor, essa palavra é muito dura, o povo está indo embora. Jesus não passou a mão na cabeça dele e mudou o discurso. Mas ele olhou para ele: e vocês não querem também não? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amando o pecador, sentando com o pecador, comendo com publicanos, mas aos seus discípulos ele fala de maneira dura. Porque os discípulos do Senhor já conheciam. E quem tem lá fora não conhecia. Então é para aqueles ali de fora que a gente tem que ter amor. Os daqui podem suportar a verdade, porque eles conhecem a verdade. Então, glória a Deus. É ensinamento. Os daqui de dentro é ensinamento. Palavra boa, palavra de conforto é para aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus, que são escravos do pecado. Aleluia. Porque nós temos uma direção e eles não sabem para onde vão, estão perdidos e precisam, eles não têm pastor. Aleluia. São ovelhas dispersas. Aleluia, glória a Deus. Uma certa vez eu vinha com um grupo de irmãs e dali a gente passou por uns travestis. E eu olhei e disse assim: eita, material bom de fazer crente. Aí a irmã olhou para mim e disse: misericórdia, eu tenho raiva desse povo. Aí eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, cadê que evangelho é esse? Que não se compadece do pecador. Que evangelho é esse? Onde está o amor que Cristo disse que era para a gente ter? É Deus, aleluia. Que evangelho é esse que não se compadece mais com a dor do seu irmão, que não chora mais com os que choram, que não é capaz de se solidarizar com aquele que está sofrendo, aleluia, que tem nojo, aleluia, glória a Deus. Isso não é o evangelho de Cristo, isso não é o evangelho genuíno, isso não é a palavra do meu Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama, e Ele ama o mundo de uma tal forma que Ele deu o Filho dele por amor a este mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei o que é a misericórdia de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Aleluia. Para quem nasceu em berço, o evangelho é fácil. Mas para quem tem uma bagagem, para quem tem um passado, para quem sabe de onde veio, aleluia, sabe reconhecer cada momento, cada minuto nos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sei de onde Ele me tirou. O meu Deus, Ele me tirou da mesa de um bar, aleluia. O meu Deus, Ele me tirou fumando 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Eu sei qual é o valor de um perdão. Eu sei o valor da misericórdia. Mas para quem nasceu em berço evangélico, não conhece, não sabe o que é sofrimento. O sofrimento de muitos jovens hoje, aleluia, é não poder entrar numa faculdade que quer. É não poder comprar um sapato que deseja. É não ter um iPhone 17. Esse é o sofrimento dos jovens de hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, aleluia, Ele sabe, aleluia, da minha e da tua necessidade. Não estou aqui querendo dizer que Deus não tem para dar. Tem sim. Você precisa pedir a Deus o melhor, porque você tem o direito de ter o melhor. Você é filho de Deus. Mas eu estou dizendo que isso não é a prioridade. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O seu celeiro, aleluia, para dar aos seus filhos. Mas lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer que para a gente receber a bênção é necessário obedecer. Aleluia. Nós temos que olhar todo dia para dentro de nós e dizer: eu estou da maneira que Deus quer. Que cristianismo é este que eu estou vivendo? Eu estou vivendo um verdadeiro cristianismo. Eu estou sendo da maneira que Deus quer que eu seja. Como está sendo a minha vida? Irmãos, em vez de olhar para a vida do nosso irmão, olhe para dentro de nós. E que a gente venha reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, onde é que eu e você precisa melhorar. Porque não há ninguém bom na face da terra. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele é aquele que nos ama. Deus é aquele que nos conhece. Aleluia. Deus é aquele que ainda assim nos escolheu, mesmo sabendo que éramos falhos, mesmo sabendo que não merecia, mas a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essa erva que esse jovem colheu, ela simboliza essas palavras, irmãos. Muitas vezes
vezes palavras envenenadas dentro da igreja que tem envenenado, tem inchado a igreja do Senhor, tem deixado a igreja do Senhor adoecida. Aleluia. Agora é um povo doente que não suporta a verdade, que tudo machuca. Aleluia. Tudo deixa ele triste, tudo entristece, tudo é motivo para não ir para o culto. Aleluia. Mas fica sabendo, amados, que foi Jesus que morreu por ti. Foi o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, não foi o sangue de homens. Aleluia, Jesus. Foi ele que pagou um alto preço pela tua alma, e a tua alma é especial para Deus. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, irmão, nós vemos a aparência. E quando a gente vê assim chegar, a gente diz, nossa, hoje nós vamos se alimentar. Mas infelizmente, quando pega o microfone é para nos entristecer. Aleluia. Agora tem os profetas de TikTok. Vê aqueles cortes, né? Aquelas palavras, aqueles vídeos curtinhos, e ali eles pegam alguma palavra e saem juntando, e eu escuto muito esses vídeos assim. Confesso que eu gosto de escutar, que foi quando eu vejo dentro da igreja, eu saber de onde vem. Aleluia. E eu sei, irmãos, quando é da internet eu sei. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não conhecer, o Espírito Santo me revela. Aleluia. Porque a gente tem buscado. Aleluia. A gente tem buscado o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Do Senhor, porque ele ainda tem o dom de profecia. Ele ainda tem o dom de cura. Ele ainda tem o dom de revelação que ele quer distribuir. Ele quer entregar os assim. Esses dois são presentes que é para a igreja. Mas a igreja, no momento, não tem buscado. Aleluia. Como é que ele vai dar? Deus, ele não dá de todo jeito. Aleluia, glória a Deus. Você tem que buscar, é uma vida de renúncia. É uma vida de busca. Eliseu, ele não era capacitado para ser profeta. Você sabia? Aleluia. Mas ele foi escolhido. Aleluia. Deus, ele não escolhe ninguém capacitado, mas ele capacita toda aquela com que ele escolhe. Aleluia. E Glória a Deus. Quando Elias foi ungir, Eliseu, ele estava trabalhando no campo, cuidando arando a terra. Aleluia. E quando ele jogou ali sobre ele a sua capa, ele disse, deixa que eu vá beijar meu pai e minha mãe e já te sigo. E Elias permitiu que ele fosse despedir de sua família. E Deus viu o coração de Eliseu, que era totalmente desprendido, irmãos. Eliseu, ele tocou fogo nos bois dele, aleluia, fez aquela churrascada, aleluia, deu a carne para todo mundo e disse, tchau, estou indo, aleluia. E foi viver o chamado do Senhor, aleluia. Porque o chamado do Senhor, ele é dolorido, ele traz perca, ele traz dor, muitas lágrimas, muito gemido, mas ele é glorioso. Quando você vê, irmãos, muitas vezes você orar e Deus operar. Quando você vê chegar alguém endemoniado e você orar e ver aquela pessoa sair liberta, irmão, você esquece da luta que você deixou em casa. Você esquece da dor que você passou. Você esquece glória a Deus, aleluia. Que você estava sentindo. A obra do Senhor é gloriosa. É glorioso ver Deus operar. Aleluia. Mas muitos hoje não têm mais este prazer. Aleluia. Parece que tem medo. Aleluia. Porque não querem mais pagar preço. A igreja não quer mais pagar preço, e Deus, ele não tem nada de graça para ninguém. Aleluia. Se você estava esperando por isso, acaba as tuas esperanças aí. Nada é de graça. Tudo tem um preço. A tua salvação tem um preço e tem um preço de sangue. Então, o que Deus tem para fazer na tua vida também tem um preço. Quem vai pagar por ele é você. Aleluia, glória a Deus. Sim, tem que dizer. Mas não vai vir de mão beijada. Sempre que dizer, você vai ter que buscar, você vai ter que gemer. E é buscando ao Senhor na madrugada. Aleluia, é lendo a palavra do Senhor para conhecer. Para sair por aí falando do que não conhece. Aleluia. A obra do Senhor é gloriosa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia, lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, ela vai nos dizer que haveria tempos de fome. E era o próprio Deus que ia mandar esta fome. Aleluia. E nós estamos começando a viver. Mas não fome de pão nem sede de algo, mas fome da palavra de Deus. Pois muitas vezes saímos de um canto para outro, e para onde a gente vem está a mesma coisa, a igreja vazia. Porque não tem palavra. Aleluia, glória a Deus. É tempo da igreja clamar. É tempo da igreja clamar, gemer, chorar, pedir misericórdia do Senhor. Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Aleluia. E ainda tem lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Que ele vai dizer que nos últimos tempos haveria homens avarentos, amantes de si mesmo. Aleluia. Nós estamos vendo isso. O amor esfriou. Ninguém tem mais misericórdia de ninguém. A
A igreja do Senhor está padecendo. Aleluia. Está escasso. Aleluia. A escassez chegou em nosso meio. Aleluia. E aquele que muitas vezes está ali sentado ouvir a palavra do Senhor só aceita se for palavra de autoajuda. Só aceita se for uma palavra triunfalista. Só aceita se for uma palavra que massageia o ego. Mas eu quero te dizer que o evangelho ele confronta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se a palavra que você está recebendo não tem te confrontado, não tem feito você olhar para você mesmo, esta não foi a verdadeira palavra que você ouviu. Glória a Deus. O evangelho ele confronta e nos traz a mudança. Oh, glória, aleluia, O verdadeiro evangelho é aquele que faz a gente pensar em mudar, desejar conhecer a Deus. Aleluia. O evangelho é tão gostoso que ele faz a gente sentir desejo de chegar no céu. Oh, glória. Aleluia. Se você ainda não desejou o céu, é porque você ainda não conheceu a palavra de Deus. Aleluia. Você precisa mergulhar. Aleluia. Você precisa buscar entendimento. Porque esta palavra, ela traz um gozo na alma. Ela alimenta. Ela transforma. Ela enche o teu coração de paz. A verdadeira paz está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. E Eliseu, ele chegou ali com muita sabedoria, irmãos. E ele veio e neutralizou, aleluia, o efeito daquele veneno. E ele neutralizou com farinha. Farinha simboliza a palavra. Só esta palavra tem o poder para neutralizar o mal. Aleluia. Essa palavra, ela liberta, aleluia, o mais vil pecador. Não importa qual é o teu pecado. Não importa de onde você veio. Não importa o que você é. Não importa o que você fez. Mas Deus está aqui nesta tarde para te perdoar. Aleluia. Ele está aqui nesta tarde para abraçar a tua alma e dizer: eu te amo. E eu te perdoo. E te dá a chance de recomeçar. Aleluia. Glória a Porque a Deus. palavra de Deus, ela sempre nos dá uma chance de recomeçar. Nós recomeçamos todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Somos pecadores redimidos, mas pecamos. Aleluia. E todos os dias necessitamos de pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu, ele foi escolhido, irmãos. Ele foi escolhido para seguir a Deus, para seguir a Elias. Ele aprendeu tudo ali com o seu mestre. Ele não foi capacitado, mas ele aprendeu vendo a vida de Elias. E ele aprendeu de um jeito. O que ele via Elias fazendo, ele viu trabalhar de Deus, Elias fazendo milagres. Ele via a coragem de Elias, fez ele desejar ter a porção dobrada do Espírito dele. Glória a Deus. O testemunho de vida de Elias para Eliseu foi tão grande que fez ele desejar viver o dobro do que ele viveu. Aleluia. E Elias disse: se você vê quando o meu Senhor vem me buscar, se você vê o Senhor subindo para o céu, você receberá. E a partir daquele momento ele ficou vigiando. Nunca mais ele saiu do lado dele. Ele não deixava ele sozinho um minuto, porque não sabia quando ia vir. Aleluia. E assim somos nós. Por que a gente não vigia? Jesus pode voltar a qualquer momento. Aleluia. E muitas vezes nós não estamos vigiando. Aleluia. Estamos perdendo tempo na frente de uma televisão. Meu Deus. Estamos perdendo tempo na frente do celular. Quantas horas você passa por dia na frente do celular? O tempo passa que a gente nem vê. Mas ir meditando na palavra do Senhor, se alimentando daquilo que Ele quer que você se alimente, buscando conhecimento. Quanto tempo você passa? Quanto tempo nós temos passado de joelho na presença do Senhor? Mas nós queremos bênção, nós queremos cura, nós queremos, aleluia, ver Deus fazer milagres, queremos ver Deus salvar, queremos orar e ver o endemoniado cair por terra. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não queremos passar 1 ou 2 horas de joelho orando. Não queremos passar 12 horas de jejum. Como vamos ver milagre se não buscamos? Aleluia, louvado seja Deus. E esta foi a palavra do Senhor para nós. Glória a Deus, aleluia. Aqui, porque só até aqui Ele me autorizou. Se eu passar daqui, irmãos, vai ser de mim mesmo. E eu garanto que eu não tenho nada para edificar ninguém. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer às irmãs pela confiança. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.